toma vida, toma tudo que vai acontecer aqui, a vida do pastor Raimundo, Senhor. Age com poder e glória na vida dele, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos reunidos para meditarmos na Sua palavra. Este é o quarto dia que estamos com os amados irmãos neste mês. Estamos falando sobre duas grandes doutrinas da fé cristã. A doutrina da fé e a doutrina da mordomia. Já tivemos a oportunidade de falar sobre a fé. Claro, meus amados irmãos, que foi apenas uma síntese. A profundidade do assunto é muito grande e para a gente falar em pouco tempo, em poucos dias, não dá. Eu me lembro que eu ensinei no curso teológico, e ali ministrei 32 matérias, mas foi em 2 anos. A doutrina da fé é semelhante à doutrina da escatologia bíblica. Ela é necessária que seja estudada com paciência. Mas louvamos a Deus pelo espaço que temos, que o pastor Joselito nos concedeu para ministrarmos aqui. Os irmãos sabem que eu tenho uma deferência muito grande por esta igreja. Eu sou das Assembleias de Deus há 53 anos. E eu sempre disse que eu só mudo de igreja se eu encontrar uma igreja melhor do que a doutrina das Assembleias de Deus. E eu ainda não encontrei não, viu, irmão? Por isso que eu continuo. Cada uma tem lá algumas tradições, mas a gente vai embora. Amém? Quem está aqui, quem já participou dos 3 dias que nós tivemos aqui? Levante sua mãozinha assim para eu ver. Parabéns, Deus lhe abençoe. Com certeza você deve ter acumulado alguma coisa. Quem lembra qual era o jargão que nós sempre usamos aqui durante os 3 dias? Nós tínhamos um aqui, que eu sempre estava, e os irmãos respondiam. Não. Quem tem fé, está lembrado? Quem tem fé, aí os irmãos diziam,
Amém? Então, nos 3 dias que nós ministramos, falando sobre a fé, eu sempre estava fazendo essa pergunta. A partir de hoje, a pergunta ou a resposta será outra, porque agora é mordomia. Amém? Mas era necessária começar com a doutrina da fé, para poder ficarmos cada vez mais embasados na fé e com mais vontade de viver a fé. Nós mostramos aqui que nós somos diferentes. E um dos versículos que eu também usei aqui é que fomos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então nós não pensamos mais como pensávamos. Não agíamos mais como agíamos antes, ou não agimos mais como agíamos antes. Antes a nossa preocupação era mais preocupado com o ter. Os irmãos lembram que eu falei desse assunto? Eram mais preocupados com o ter. E a gente levanta, já amanhece o dia correndo e vai até tantas horas da noite, porque nós queremos ter. Mas agora, como cristão, nós precisamos ser. Agora a coisa muda de ter para ser. Ser o quê? Cristão. Ser o quê? Uma pessoa de fé. Ser o quê? Um discípulo de Jesus. Ser o quê? Um filho de Deus. Então é isso que agora nós temos que lutar. Mas não podemos também ficar só com palavras. O mundo precisa nos ver e nos considerar como cristãos, como os filhos de Deus, como verdadeiros cristãos. Porque o mundo hoje, depois também das redes sociais, eles têm muita informação. Então eles estão mais preocupados com aquilo que nós apresentamos no nosso dia a dia, e não com aquilo que nós falamos. As pessoas querem mais, quem está lá fora, querem mais ver. Aí porque eles ainda continuam na mesma ideia, ver para crer. Então não adianta a gente ficar com palavras bonitas, se nós não agirmos dentro daquilo que nós pregamos. Aí eles vão dizer para a gente, falar é fácil, eu quero ver fazer. Aí, se a gente não lutar para ser aquilo que o Senhor nos mandou ser, ou nos convocou para ser, aí a coisa vai ficar difícil. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Mas para isso é preciso ter. E como é que a gente obtém a fé? Ouvindo muito bem. Ouvindo a palavra do Senhor. Porque a fé vem e ouvir o quê? Eu pensei que era uma narração esportiva. Porque às vezes nós gastamos mais tempo ouvindo essas coisas do que ouvindo a palavra do Senhor. Tanto que a gente vem para a igreja, não vem todo dia. A gente não vem todo dia para a igreja. E em casa tem um aparelhozinho chamado de... Como é o nome dele? Já tem o mais moderno mesmo. É celular, tablet, mais não sei o quê. Mas ainda tem um que ganha. A televisão. A televisão ganha. Então a gente precisa, irmãos, ter tudo isso. Mas não podemos viver tudo isso. Vamos viver a fé. Viver pela fé. Que uma vez nos foi dada. Amém? Que Deus abençoe os irmãos que participaram aqui da doutrina da fé. Foi só uma introdução, irmão. Só uma introdução. Não sabem que nós não lemos os versículos,
não explicamos os versículos. Pela misericórdia do Senhor, eu já tenho um pouco do conhecimento que consegui colocar nessa apostila. Aí eu vou falando sem precisar ler o versículo. Mas os irmãos precisam ler o versículo, eu explicar o versículo, para poderem ter o verdadeiro entendimento. Mas para isso precisa do quê? Tempo. Eu disse para o pastor Zelito que eu sempre ministrei esse seminário, dias corridos, todo dia, 6 dias, e encerrava no sábado à noite, e pregava no domingo ainda sobre o assunto. Assim eu fiz durante 10 anos. Hoje eu não faço mais não, viu? Mas eu acho que se for para falar aqui, só falando desse jeitinho que eu vou falando, a gente vai para amanhã de manhã, viu? Pregando não, eu já não prego. Agora ensinar, irmão, com essa vozinha assim, meio estridente, meio para lá, meio para cá, lá vem, lá vou, pergunto para os irmãos, se preparem que nós vamos longe. Agora, eu tenho uma notícia para dar para os irmãos. Eu não sei se nós vamos ficar aqui até o final da apostila, porque o pastor Zelito me deu 3 dias, eu pedi mais 2. Ele disse que eu ficasse à vontade. Mas eu disse a ele que era de acordo Você lembra, pastor Zelito, que foi o que eu falei? De acordo a frequência. Se a gente chega aqui, os bancos estão cheinhos, então a gente já fica mais feliz da vida. Glória! Agora, se a gente chega e vê um pingado para ali, para lá, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Agora, eu não me preocupo com isso não, irmão, porque eu aprendi que Jesus, como Filho de Deus, o Senhor Deus na terra, Ele deu o maior estudo bíblico para quantas pessoas? O maior estudo bíblico que Jesus deu foi para quantas pessoas? Não sabe. Eu sei. Para 2. E não foi num templo. Foi andando pelo caminho, foi aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele começou por Moisés, passou por todos os profetas e chegou até aquela hora para poder provar para aqueles 2 discípulos que ele de fato era o Filho de Deus, o Messias prometido. Para 2 pessoas. Então não me preocupo não, eu fiquei lá na Chapada Diamantina, no lugar chamado, esqueci agora aqui, era Paramirim, mas eu fui para um local pequeno, depois de Paramirim, que era uma congregação, era uma cidadezinha pequena, e eu fiquei lá 6 dias ensinando, para 5 pessoas. No último dia tinha 7, porque eu passei nas agências do correio e convidei o funcionário do correio para ir, e foram 2. Aí ficou 7. Mas foi 6 dias ensinando para 5 pessoas. E eu começava às 7 da noite e terminava 9h30. Para mim não faz nenhuma diferença. Porque o importante é edificar uma vida e chegar lá no céu e dizer, eu estou lhe reconhecendo. Você é lá daquela cidadezinha. Que bom, você veio. Porque as pessoas acham que lá a gente não vai reconhecer. Não, vai sim. Vai. Senão nós não prestaríamos conta de vocês. Todos os pastores vão prestar conta de todos vocês aqui. Todos não. Aqui é só os pastores daqui. Cada um vai prestar conta. Deus colocou vocês aqui para cuidar. E aí, vamos lá. Mas vamos andar, irmão. Se eu começar a falar aqui, eu esqueço até o assunto. Qual é o assunto de hoje? Mordomia cristã. Vamos ler aí o primeiro versículo, ou o primeiro verso. Eu não, às vezes ouço e termino repetindo. Irmãos sabem que Salmos não tem versículo. Salmo tem versos. Porque é uma composição poética. Então, Salmos
de número 24. Vamos dizer junto? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pronto. Baseado nesse texto que nós lemos, aí nós temos aí uma introdução na apostila. Quem é que já tem a apostila? Levanta assim para eu ver. Ô irmão, está muito pouquinha. Cada um tem que pegar. Eu nem cobrei a apostila. Eu nem cobrei. Porque se eu fosse cobrar a apostila no seminário, era R$20. Eu dei a apostila para o pastor Zelito fazer o material. Então, o senhor está cobrando para quanto? 5? Ou está dando? R$5? Meu Deus. E você ainda não vai levar esse material para casa? Não é possível. Vai lá, ainda tem aí. Eu sei que o pastor Zelito fez que dá para todo mundo. Vamos lá. Então vamos ler esse conceito aí. Eu quero que o irmão leia. Ah, alguém já foi chegando lá, já sabe. Está lá na frente, viu, irmão? Paulinho? Ah, é filho do pastor Carlos. Pronto. Pastor Carlos parece que foi meu aluno em algum lugar, não foi, pastor? Foi. Meu aluno. Hã? Pois é. E olha eu aqui de novo. Vamos ler lá. O que é mordomia? O conceito de mordomia. Vamos ler? Todos lendo. Muito bem. Então, mordomia é a doutrina que ensina o homem a reconhecer Deus como Senhor. A síntese é essa. Baseado no texto que nós lemos, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. É a minha versão, tem a outra versão, tudo nele há. Baseado nesse texto e nessa introdução, eu vou fazer umas perguntas, que daí agora vai sair o que nós vamos conduzir durante o tempo que estaremos aqui juntos. Eu quero que alguém aqui, tem alguém aqui que é dono de uma bicicleta? Eu quero reconhecer o irmão. Dono de uma bicicleta. Tudo bem. Quero conhecer outro. Aqui tem algum que é dono de uma moto? Tem outro ali, 2. Dono de um carro, quantos tem? Só tem 2? 3? 9. Dono de um pontinho comercial, uma bomboniere. Tem? Tem não? Tem lá. Muito bem. De um sítio. Dono de um sítio. Tem não? De uma fazenda. Ô, glória. Vai aumentando, viu? Então vamos ver o seguinte. Eu descobri dono de bicicleta, dono de moto, dono de carro, dono de uma bomboniere, dono de uma loja comercial, entendendo? Dono de um sítio não tem, dono de fazenda não tem. Baseado no texto que nós lemos, do Salmo número 24, verso 1. Lê de novo aí para eu ouvir. Do Senhor é, e a sua, o mundo, e todos que nele. Sobra alguma coisa para você ser dono?
Porque tem um negócio aí de meu. Você não é dono de nada. Acaba com esse pronome. Do Senhor é e a sua a terra e tudo que há na terra, o mundo e todos que nele habitam, até a lagartixazinha é do Senhor, a borboleta é do Senhor. Eu não tenho nada. Ou você pensa que tem alguma coisa? Quando chegar lá mais na frente, eu vou provar para você que você não é dono nem do corpo que você tem. Porque às vezes acontece muito com adolescente, assim, alguém na hora da raiva diz, ninguém tem nada a ver com na minha vida, manda coisa nenhuma. Manda coisa nenhuma. Aí, tem um dito popular aí que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem é que pode todas as coisas aqui? Deus. Ele é o dono de tudo? É Ele quem manda? É. Então vamos dar glória a Deus, porque nós somos os seus servos. Amém? Eu tenho que aprender essa regra de mordomia. Eu não sou dono de nada. Tem alguém aqui que é dono de alguma coisa? Já não tem mais. Por quê? Porque logo aí na frente nós vamos ver que a base da mordomia é João 8,32. Conhecereis e a verdade vos libertará. Quando eu tenho conhecimento, eu não fico preso nem apegado a essas coisas, porque eu sei que tudo pertence a Deus, tudo é do Senhor, eu também sou dele, é Ele que me mantém, é Ele quem me dá a vida. Então a base da mordomia está aí, reconhecer que não é dono de nada. Pronto, de hoje em diante, ainda tem alguém aqui que é dono? Não tem, já acabou os donos. Aí nós vamos chegar no verdadeiro dono, irmão. Ô irmão, isso aqui, eu já dei esse seminário para 2.000 pessoas sentadas, fora os de pé. Mas a igreja também era muito grande, viu? 2.000 pessoas sentadas significa dizer que a igreja é para 3.000 crentes. Irmão, é uma beleza quando a gente atinge, porque você sabe que atinge logo de uma vez 2.000. Quando me chamaram para ir ser pastor de igreja, eu disse, não vou não. Disse, por quê? Porque se eu ficar na igreja, eu vou cuidar só daqueles que estiver ali na igreja. E se eu começar a viajar, eu vou atingir muita gente. E foi isso que aconteceu. Eu passei por mais de 400 cidades, mais de 300 igrejas, e ensinei para não sei quantas mil pessoas durante 10 anos. Se eu tivesse ficado numa igreja, é muito comum o pastor ficar na igreja 10 anos como pastor. E fica só para aquele grupo. Então, como eu sabia que existe muita carência, ainda existe. Quando o pastor Eliel Soares fez uma agenda para mim em São Paulo, ele disse, eu vou fazer de 1 mês para começar. Aí ele me ligou e disse, pastor Raimundo, sua agenda está pronta aqui, para 1 mês, viu? Agora, depois que o senhor chegar aqui, eu sei que o senhor não vai voltar daqui tão cedo. Aí eu disse, pastor, acho que eu não vou não. Por quê, meu filho? Porque aí eu acho que aí tem muita gente. E o sertão baiano tem lugares aí que nunca foi lá um pastor nem um pregador, porque só vai se pagar bem para ele, se for de carro, colocar no hotel. Eu não, eu viajei, eu passei e fiz um seminário numa cidadezinha, que eu tive que abrir 6 cancelas para chegar lá. Então,
Onde muita gente não foi, eu fui, pela misericórdia do Senhor. O Senhor me levou lá. Eu já, pela misericórdia do Senhor, estou colocando eu, irmão, para colocar a minha pessoa. Mas eu ministrei numa igreja durante uma semana, que o dinheiro que eu tinha conseguido em outra igreja, eu paguei nessa igreja para comprar o pão, o leite e o café para tomar com o pastor pela manhã, porque ele não tinha. E se você quiser saber, dá uma voltinha, estuda e pesquisa aí, que tem várias cidades na Bahia que ainda não tem uma congregação cristã, não tem uma igreja. Aí eu fiquei 10 anos e não deu para conseguir atingir tudo, mas pela misericórdia do Senhor, de vez em quando eu estou encontrando, ô pastor, quando é que o senhor volta lá? O senhor nunca mais foi lá, eu parei de viajar, meu filho, estou jubilado. Do Senhor e a sua, o mundo e tudo que nele há. O que é necessário como base da mordomia? Conhecimento de que Deus é Senhor. Aí eu coloquei uma palavra no grego, oikodespote, que é a que está no Salmo 24, verso 1. O homem é o quê? O homem pertence a Deus em 3 condições. Quais? Pode falar em alto. Por direito de preservação e por direito de redenção. Quem foi que criou o homem? Deus. Está aí. Se você ler o texto que está em Gênesis 1:27 e Isaías 45:12, vai ver que foi Deus quem criou. Não? Eu gostaria que o irmão lesse 45:12 de Isaías, porque o verso primeiro lá de Gênesis já todo mundo conhece. Ajude. Quem achar primeiro, lê. Eu coloquei o irmão ali para ler, mas, de repente, se o irmão achar primeiro, não ficamos esperando. Eu fiz a terra, o quê? Bora. Foi Deus que fez a terra, e foi Deus quem criou o homem com as suas mãos. Então nós somos o quê? Criaturas feitas pela mão de Deus. Quem é dono da criação? Não é o Criador? Se você é dono lá de uma imagem, foi você que desenhou uma foto, alguma coisa, um quadro, você é o dono. Tanto que as pessoas morrem, e que é aquele pintor famoso, aquele, não, e aí aquele quadro vai ficando. Quer dizer, enquanto o pintor está vivo, o quadro é até barato. Depois que ele morre, vai começando ficando caro. E ele não perde a autoria, ele é o dono. Assim somos nós. Deus nos criou, ele é o nosso dono. Por direito de criação, por direito de preservação. Quem é aquele que se ousa dizer que vai chegar em casa vivo? Está aqui, mas vai chegar em casa vivo. Levante a mão aí. Aquele que tem ousadia de dizer, eu vou chegar em casa vivo hoje. Tem alguém? Por quê? Porque não tem ninguém. Porque nós não conseguimos manter a nossa vida. A nossa vida está na mão de Deus. E você sabe onde é que está seguro? Você já viu um negóciozinho chamado oxigênio? Que você respira. E que se você fechar o nariz, apertar assim, ó. Aperta o nariz, eu geralmente faço isso. Peço aquele que acha que pode. Aperta o nariz e fecha a boca.
Vê se você consegue ficar 5 minutos com o nariz apertado e a boca fechada. Vai lá. Por que não fica? Porque precisa de oxigênio. Quem é que dá o oxigênio? Quem foi que fez? Quem foi que criou? Quem é que mantém? Deus. Para respirar, se nós não tivermos oxigênio para respirar, a gente morre. É o sopro. Ele soprou em nós o fôlego da vida. Então, ele nos mantém vivo. Agora, claro que todos nós temos data de validade, viu, irmão? Essa data de validade é do dia que nasce. No dia que nasce já está certo o dia que vai morrer. Só pode ser antecipado se o cabra for desobediente. Porque a Bíblia vai lá e diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que Deus prolongue os teus dias na terra. Se o camarada tem uma vida de desobediência, tal, aí ele pode morrer mais cedo. Mas aí já é porque ele infringiu a lei do Senhor. Se não, ele fica velhinho. Nasceu para viver 100 anos, vai viver 100 anos. Agora, o camarada envolve. Aí diz: no meu corpo quem manda sou eu. Aí bebe pinga, bebe cerveja, bebe uísque, usa droga. Aí vai lá, daqui a pouco o camarada morre. Não foi Deus não, ele se matou. Agora, pode ver, aquele que aceitou Jesus ainda era criança, ou nasceu no Evangelho, e se criou no Evangelho, e aprendeu a doutrina, e aprendeu a confiar em Deus, ele vai vivendo aí. Por quê? Ele não vai em lugar perigoso. Vai não. E honra a pai e honra a mãe. Aí a promessa cumpre-se. Então, tem algum filho desobediente aqui? Cuidado com a morte. Mano, tudo isso a gente precisa aprender. Quando a gente sabe essas coisas, a gente vive mais tranquilo. Eu me quero bem, eu amo você, mas não tem jeito não. Se o senhor vem falando, eu falo mesmo, não tem jeito não. Por direito de criação, por direito de preservação, e aí está Atos 17, 28, e por direito de redenção. Por direito de redenção. Quem é redimido aqui? Só os redimidos. Pode levantar. Levanta a tua mão se tu é redimido. Aí você não... pastor, não sei o que é ser redimido. Vou botar aqui. Vamos materializar, dizer que isso aqui foi você que Deus criou. E Ele colocou você no paraíso, no lugar de vida. Aí veio um camarada de lá, fez uma mentirada, e você acreditou no mentiroso e deixou de acreditar no seu Criador. No momento que você fez isso, sabe o que aconteceu? Você foi tomado da mão do Senhor, pelo ladrão e o salteador. Aí você ficou preso lá. Preso. Queria sair, mas não podia. Isso acontece com aqueles que são viciados. Quer deixar o vício e não consegue. Quer deixar de beber, mas não consegue. Quer deixar a droga, mas não consegue. Quer deixar a prostituição, mas está lá dentro. Porque está preso. Aí Jesus, Deus viu, ama, foi Ele que criou. Então Ele enviou o seu Filho Jesus. E aí Ele foi lá e abriu, derrubou os portões da casa do forte, que é Satanás. Amém? E te libertou. Aí quando Ele te libertou, Ele disse: não, senhor, você não vai levar assim de qualquer jeito, não. Você vai ter que pagar. É meu. Não foi isso que Ele disse para Jesus? Tudo isso te dou. Porque a mim foi entregue. Interessante que Deus entregou o homem.
Mas o homem entregou para Satanás, então aí agora passou a ser presa dele. Aí o diabo se alvorou a dizer para Jesus, o Filho de Deus: eu te dou tudo isso porque me foi entregue. Ele não disse porque me pertence, não. Alguns dizem pertence. Você vai lá no texto original e diz porque me foi entregue. Agora você vai ter que prostrado me adorar. Aí Jesus, não, peraí, aí você quer demais. Mas o certo é que Jesus pagou o preço. Aí pagou. Aí você vai lá no texto redimido e está escrito assim: agora azou. É no original. Agora azou, comprado da praça, no mercado, de escravo, comprou, pagou e te tirou de lá para você não voltar mais para lá. Foi isso que Jesus fez. Nos encontrou na escravidão, então ele pagou o preço e nos tirou de lá e vem nos mantendo para não voltar mais para lá. Então, a quem nós pertencemos? A Deus. Se pertencemos a Deus, esquece esse negócio de na minha vida quem manda sou eu, porque você não manda nada, quem manda é Deus. Quem pode dizer amém? Então veja aí, o que é que diz aí? Veja aí, está escrito, 1 Coríntios 6:20. Adorai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, na vossa alma, porque ambos pertencem a Deus, porque foste comprado por bom preço, não é isso? 1 Coríntios 6:20. Pode ler, meu filho, para os outros ouvirem. Por isso que eu digo, irmão, cuidado com o corpo que você tem, porque não é teu. Se não é teu, você não pode usar como que fosse, porque tem dono. E o dono pode não gostar daquilo que você está usando no corpo, que é dele. E tem muita gente com as vaidades que existe hoje, que vai utilizando cada coisa no corpo que não é dele. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilinho, porque você vai prestar contas. Sabe por que eu digo isso? Porque está escrito: até pelas vossas palavras ociosas haverão de prestar contas a Deus. O que é palavra ociosa? Aquela brincadeirinha para fazer rir. É bom a gente rir. Parece que não foi nada, inconsequente. Está tudo escrito lá. Por que você falou isso? Por quê? Porque você não é dono de você mesmo. O Senhor te comprou. Ele é o seu proprietário. E o proprietário manda, dita, é assim que eu quero, pronto. Ah, mas ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. E sabe quem é que tem, que pode falar e que pode corrigir? Subindo as alturas, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. E ele mesmo deu, uns, eu vou deixar o restante para trás, para pastores e doutores, visando o quê? O aperfeiçoamento do santo. É o pastor quem tem direito de puxar a corda, de apertar o nó, e dizer aqui não, aqui não, aqui não. Não, foi Deus que constituiu. Por isso é que eu falo com valentia. Deus me chamou para fazer. Deus mandou eu para fazer. Disse, olha, vai lá e mete o enxó. Enxó é a ferramenta do carpinteiro, viu? Que tira os nós, deixa aparelhadozinho, que são uma beleza. Eles me queiram bem, que eu estou que estou, viu? Eu estou que estou, viu? Amém, irmão? Quem é dono de alguma coisa aqui? Já viu que mudou o termo? Amém. Vamos lá. Vamos lá. Aí vamos lá. Deus é dono por direito de redenção
Deus constituiu o homem como seu mordomos. Aí eu coloquei a palavra oikonomos, que é o termo grego para servo, administrador. Então é desse termo que vem economista. Economista. Economista é aquele que cuida dos bens de outrem. Então, nós somos o quê? Oikonomos. Nós somos o quê? Mordomos. E teremos que prestar conta da nossa mordomia. A gente que não tem conhecimento diz: ei, que o cabra está vivendo, você quer mordomia, carrão, aí, piscina, e mais o quê, tal. Que mordomia? Mordomia coisa nenhuma. Isso aí chama-se regalia. É o que a gente vê hoje, muita regalia por aí. Mordomia não, mordomo é aquele que cuida dos bens do seu Senhor. Viu? É aquele que cuida dos bens do seu Senhor. E você cuida, até dos filhos que você cuida. Sabe por quê? Meu filhinho do coração. Quem foi que disse que é seu filhinho? Os filhos são herança do Senhor. Então cuide dele bem. Cuide dele bem, ensine direito. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. E para que ele não esqueça, coloque testeira na sua testa e bracelete no seu braço. E não é fitinha de Senhor do Bonfim nem de São João. É a palavra. Ensina, inculca-o. Você sabe o que é inculcar? Abrir a cabeça e colocar dentro. Então vai lá, ensina. Agora, se você ensinar ele, quando vai... Criancinha, eu sempre falo isso em seminário de família. Pequenininho, leva ele. Vai dormir, minha filha, vai dormir. Mas antes a gente vai falar com o Papai do Céu, viu? Vamos falar com o Papai do Céu. Não vai orar, que ele ainda não entende. Fala, Papai do Céu. Vamos lá. Papai do Céu. É você que fala, que ele não fala nada ainda, ele é pequenininho. Papai do Céu, te agradeço pelo Pai que o Senhor me deu para cuidar de mim aqui na terra. Te agradeço pelo alimento que o Senhor me deu. E agora eu vou dormir, viu, Papai do Céu? Cuide da minha mãe, do meu papai, que o Senhor me deu, e me deu um sono tranquilo. Amém. Quando terminar essa oração, ele já está dormindo. Pode botar ele para dormir. Amém? De manhã, acorda lá cedinho de manhã, vai lá. Lá de manhã, logo cedinho. Mamãe chegou, papai chegou. Então, ele ora assim, vamos orar, agradecer a papai. Papai do céu, muito obrigado pela noite que o Senhor me deu, pelo sono, por me dar mamãe e papai para cuidar de mim nessa noite, me vigiando, trocou as minhas fraldas, viu? Eu não fiquei molhado, eles me embrulharam. Eu agradeço o Senhor. Pronto. Agora vamos comer, vamos. O alimento. Não sei, mas é o alimento que você tem para dar ao seu filho. Então ensina ele a orar agradecendo. Te agradeço pelo pão que o Senhor está me dando para me manter com saudável, o leite da minha mãe. Vai fazendo isso. Todo dia você faz. Quando ele tiver 3, 6 meses, aí ele mesmo levanta, ele mesmo dobra o joelho, ele mesmo ora, ele mesmo na hora de almoçar ele ora, e assim ele está tal. E aí ele obedece a pai e a mãe. Mas ninguém faz isso, aí depois entrega, com 1 ano e pouco, já entrega um celular na mão, cheio de tanto quanto é coisa, e aí o menino começa a ver tanta coisa que não presta, aí depois cresce, vira um bandido e diz, meu Deus, igreja, ora para o meu filho. Tu não cuidou dele. Queiram bem. Eu amo vocês. Quem está feliz com Jesus? Então cuida do filho que Deus te deu. O econômicos, cuide dele também. Jesus também, quando esteve aqui, ele ratificou essa palavra. Não foi vocês que me
escolheram, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e des, e o vosso fruto. E qual é o fruto que não permanece? Não entesourais para vós tesouro na terra, onde tem o ladrão e tem a ferrugem, mas entesourai para vós tesouro no céu. É lá que a ferrugem não come. É isso aí que a Bíblia diz: e vos nomeei para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Cada minuto de oração, cada minuto da leitura da Bíblia, cada palavra que você dá para alguém, onde encontra alguém, seja no ônibus, seja onde for, até pelo celular, nas mensagens, você está edificando a sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Jesus ratificou: a igreja primitiva era obediente à mordomia. O que é que a igreja fazia? Porque a nossa ideia é só que cuidar, dar um dízimo, dar oferta, às vezes, está entendendo? E já está um bom caminho. Não. A igreja, veja lá o que é que a igreja mordomia, a igreja primitiva fazia. Atos 4, 34, 35. Atos 4, quem encontrou? Atos 4, 34, 35. Está escrito assim: não havia, pois, entre eles necessitado, porque todos os que possuíam herdade ou casas vendiam e traziam o preço trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Será que nós estamos fazendo isso? Trazer o dízimo e a oferta para a casa do tesouro é da casa do Senhor. E o irmão que é teu vizinho? E o vizinho que está passando necessidade? Mas como a Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé, então cuida pelo menos do teu irmãozinho que mora na tua rua. E que você vai no mercado e você compra no açougue, você compra contrafilé, você compra alcatra, você compra picanha, e sabe que ele não tem dinheiro para comprar nem um chupa-molho, e você não compra nada e não dá nada para ele, e é teu vizinho. Meio-dia está comendo como a sobra, joga no balde do lixo. Não dá nem para os animais que passam fome na rua. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós somos mordomos e vamos prestar conta, porque não é nosso. Aquele salário que você tem, não é seu, não é por sua capacidade. Foi Deus quem te deu um emprego bom e te deu um bom salário. Uma certa vez eu conversando com um amigo meu, pastor, ele disse: olha, pastor, eu tenho, graças a Deus, porque eu trabalhei, eu lutei, eu estudei, e hoje então eu estou aposentado, tenho um bom salário. Eu disse para ele: você não tem nada se Deus não tivesse te dado. Eu tenho alguma coisa que eu administro, que não é meu, mas o Senhor me deu para administrar, e eu administro, mas eu administro comigo e com os outros, e como às vezes não dá para dar tudo, eu vou dando aquilo que eu posso dar. Mas como eu encontrei na Bíblia, posso naquele que você pode através de quem? Daquele que te fortalece. É o texto, é neutro. Você pode através de quem? Daquele que te fortalece. Quem é que te fortalece? Jesus Cristo. É Ele quem dá. É Ele quem faz. Ele quem lhe dá capacidade para você estudar. Foi Ele quem conseguiu lhe dar inteligência para você aprender. Foi Ele quem conseguiu lhe colocar você em uma boa colocação. Você fez um concurso e passou, e você diz: eu passei porque eu estudei. Foi nada. Eu conheci o irmão Simões Filho, que fez a inscrição para Petrobras, e ele era dirigente da igreja. E aí no dia ele esqueceu e foi dirigir o culto. E passou o tempo todo, esqueceu. Quando chegou, o irmão disse: ô irmão, não é amanhã que é a prova do curso
da Petrobras. Ei, meu Jesus. Aí disse, não tem, vou no outro dia. Chegou de noite e disse, Senhor, o senhor viu tudo, o senhor viu que eu preciso, o senhor sabe que eu preciso, o senhor sabe que eu não tive tempo de estudar, não foi nem tempo, eu esqueci, fiquei preocupado com a tua obra e esqueci de estudar, agora eu vou fazer a prova amanhã. Aí de noite Deus deu a ele um sonho e deu o gabarito da prova, ele chegou lá e marcou, nem botou no gabarito, passou em primeiro lugar. Irmão, a gente precisa confiar no Senhor e saber que Ele é o dono de tudo e que Ele pode todas as coisas e é Ele que nos dá tudo. E às vezes a gente fica achando que é o dono. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. A igreja primitiva cumpriu a palavra falada e escrita, confirma a mordomia, está na Bíblia. A igreja atual adota a Bíblia como regra de fé e prática. Então vamos cumprir aquilo que está na Bíblia. Não é difícil não. Não é difícil, é fácil. É só crer e ter boa vontade, o resto o Senhor faz. A gente não faz nada. Sem mim nada podeis fazer. Aí você disse, pastor, falar é fácil. Não, não, irmão. Eu falo e também faço, viu? Sim, por isso é que eu começo o seminário com fé. Que é para quando chegar na mordomia, o camarada já ter fé para dar. Já ter fé para contribuir. Né? Aí se começa logo pela mordomia, o camarada não tem fé. Agora se eu começo ele pela fé, quando ele chegar lá, ele já está pulando de alegria, aí ele dá. Aleluia. Eu estou feliz hoje, irmão. Estou feliz, viu? Quais são os objetivos da mordomia? Bora? Porque eu pulei fé, né? Mas fé eu já falei muito, fé para crer, fé para praticar. Porque não adianta eu dizer que tenho fé, mas não pratico. Então eu tenho que ter fé para crer que Deus pode fazer. E se eu creio que Deus pode fazer, eu digo, levanta em nome de Jesus e anda. Pronto, eu já fiz a minha. O restante é com o Senhor. Quem vai levantar ele não sou eu. Quem levantar é Deus. Quem vai levantar é o Senhor. Então eu já fiz a minha. Em nome de Jesus, levante e anda. Em nome de Jesus. Não é em meu nome. É em nome de Jesus. Fé para crer e fé para fazer, para realizar. É a mesma coisa. Na mordomia. Eu creio que o Senhor é o dono de tudo. Mas na hora de tirar a oferta, às vezes não. O pastor disse, irmão, dia tal, essa semana, lá na sexta-feira, é o dia que a gente vai pagar a prestação, viu, irmão? O valor da prestação é X, viu, irmão? Mas eu conversei com o tesoureiro e ele me disse que só tem Y, viu? Então nós precisamos de X na sexta. E sabe de onde é que vem a oferta para pagar, irmão? Do bolso dos irmãos. Vamos tirar a oferta, amém? Aí na hora faz uma oração. Pastor, ora aqui, Jesus. Para Deus abrir a porta e o coração dos irmãos. Quando o irmão está orando, o pastor está orando, aí o Espírito Santo diz lá para ele, dá aquela nota de 50 que você tem no bolso. Ele ouviu lá dentro. Ninguém ouviu, só quem ouviu foi ele. Aí ele mete a mão no bolso na hora que tem a nota de 50 e outra de 5. Se eu der 50, só vou ficar com 5. Então eu vou dar 5. Você deu a oferta que o senhor pediu? Não deu. Não deu. Então não, cuidado. Creia, se Deus falou, faça. Agora, se Deus não falou, não queira também se mostrar. Não, pastor, faz uma campanha e eu vou logo levar aqui um checão de 2.000, aqui, pastor. Não, irmão, para todo mundo saber que eu não sou mão fechada, mão de figa, eu dou mesmo. Não, irmão, não precisa não. Isso aí você querer se apresentar, Deus não vai aceitar a tua oferta. A igreja aceita, mas não está escrito no céu.
Irmão, ser crente é uma coisa boa. Aí eu tinha um pastor, que era o presbítero da igreja, ele dizia: meu filho, eu já falei isso uma vez, meu filho, ser crente é muito fácil. Eu dizia para ele: e o que é, pastor Maximiano? Ele disse: é só copiar. Ele não acertava dizer copiar. Aí ele dizia: é só copiar, irmão. É só copiar o quê? Copiar o que os outros já fizeram, copiar o que está escrito na Bíblia, seguir os passos dos outros, que você vai, não erra, porque você vai pisando no passo, nos pés dos passos do Senhor. Então é só fazer isso. Se está escrito, eu vou lá, por fé, e vou conseguindo. E Deus tem me dado graça. Os objetivos da mordomia: louvar a Deus com tudo que temos. 2, atender o necessitado. 3, provar nossa fidelidade. 4, manter as portas da bênção abertas. Então vamos lá. Primeiro, louvar a Deus com tudo que temos. Vamos ver o que está escrito no Salmo 103. Bendiz e alguma coisa que há em mim, bendiga seu santo nome. Ah, não é assim não? Eu errei, foi? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo. Você já analisou isso? Esse tudo, irmão, não sobra nada. Tudo que há em mim. Ó, irmão, para materializar, até esse óculos está onde? Em mim. Ele tem que bendizer o nome do Senhor. O sapato que eu estou calçado, tem que dizer o nome do Senhor. Aí vem naquele. Aí, com certeza, será que está bem dizendo o nome do Senhor? Logo tem alguém que não disse nada, mas está falando lá no canto. Olha que coisa. Olha que coisa. Tudo que há em mim. Aí eu digo: olha, irmão, quando eu estava na igreja tradicional, que eu podia falar tudo, eu falava, não. Aí que a gente, no passado, os nossos irmãos, os crentes homens, não usavam bermudas, não era? Eu não sei se alguém aqui conhece, eu não, eu conheço, não usava bermuda. Andar, trabalhar no sol quente, escaldante, com a camisa de manga. Nunca trabalhava com camisa machão, para ficar mostrando logo, nem tão pouco nu, para não mostrar o corpo, porque era propriedade do... Era isso, eu estou falando do que era, tradicional. Aí o que é que acontece? A irmãzinha, eu vi muita gente, não é hoje não, foi no passado, muita gente que foi disciplinado, ficou 60 dias sem tomar ceia, porque aparou a ponta do cabelo. Assembleia de Deus. Aí eu vi irmãos que foram disciplinados 6 meses, porque assistiu televisão. A coisa era rígida. Aí a gente diz: mas isso para que tudo isso? Não, na verdade, havia alguns exageros. Mas tinha coisas que era necessário. Aí você não via. Me queiram bem, viu, irmãs? Olhem para mim, me queiram bem. Você não via irmã que não podia ir na pia. Hoje, porque hoje tem delas, a unha é desse tamanho. Aí tem aí alguém aprender a colocar uma unha por cima que fica grandona, e aí até para digitar no computador é assim. Será que isso está glorificando o nome do Senhor? Alguém que está de fora, que olha, mas que coisa horrível. Está glorificando o nome do Senhor? Não está, irmão. Aí hoje a gente não fala mais sobre isso, porque se falar, bota a gente para correr. Mas eu que tenho 50 anos de crente, eu já vi muita coisa dentro das Assembleias de Deus. Então, graças a Deus que hoje a coisa ficou mais fácil, está até mais fácil ser crente e obedecer às coisas mínimas. Só que aquilo que era pecado há 50 anos é pecado até hoje.
Pastores, pastor, quem é que ouvia falar em pastor se divorciado? Tudo que há em mim, bendigo teu santo nome. E aí vem, irmão. Primeiro isso, eu preciso louvar a Deus com tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. A minha casa, o meu terreno, meus filhos, minha mulher, minha cama, meu tudo, tem que louvar bendizer o nome do Senhor. Porque eu sou propriedade dele. E ele se agrada de mim se eu fizer assim. Se eu fizer alguma coisa errada, ele não vai gostar. Ele não vai me matar, mas quando for chegar lá no último dia, ele vai perguntar: você não sabia por que é que você fez? Quem não sabia? A quem muito é dado, muito é cobrado. Por isso eu tenho orado e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque o Senhor me deu muito, eu sei muito. O Senhor me deu muito e eu sei que a cobrança é grande. Então eu tenho que ter muito cuidado. Então, bendizer o Senhor com tudo que temos. Depois, atender o necessitado, aquele que está perto de você e que você sabe que ele passa fome. Aí você vê, não entende muito bem se ele é não, vem para a igreja. Começa a olhar os irmãos que vêm para a igreja. Aí ele entrou aqui, mesmo é um presbítero da igreja, mas é simplesinho. Aí observe ele. Semana passada ele veio com aquele mesmo sapato, essa semana também. No outro culto a mesma gravata, a mesma camisa. Quando é na outra semana a mesma coisa. Aí você já vai entender que ele tem necessidade de um terno novo, de um sapato novo. E você tem 2, 3 em casa. Aí não precisa ninguém pedir. Aí você olha assim para ele, ele não pediu nada para você. Mas você prepara lá e chega, toma aqui, eu trouxe para o senhor, uma bênção para o senhor. Ele ora, chega em casa, dá um glória a Deus desse tamanho e ainda ora por você. Amém? Repartir, atender o necessitado. Vai no mercado, aí vê, irmão, olha, se ele não tem dinheiro para coisa, se ele tem dinheiro para fazer um mercado, aí pergunta: irmão, você mora lá em casa, não? Onde é que o senhor mora mesmo? Eu sabia, mas já não estou esquecido. Isso é de H. Onde é que o senhor mora? Eu moro na rua tal, número tal. Tá bom. E uma hora dessa eu vou passar lá, irmão. Passa no mercado. Vou estar lá tomar um cafezinho. Aí passa no mercado, faz uma sacolinha dos produtos básicos. Aí chega lá, bate na porta. Pai, senhor, meu irmão. Ô, tudo bem? Como é que tá? O senhor mandou trazer um negócio para o senhor aqui. E era justamente naquele dia, estava faltando o arroz. Vocês nunca viram a história da irmã que estava em casa e não tinha nada, não? Já viram essa história? Todo mundo já pegou essa história, essa ilustração. Chega lá, vai no mercado, e ela foi, chegou lá, pegou um carro bem grande, encheu tudo. Quando ia chegando, eles botam no caixa 7. O Espírito falou: bota no caixa 7. Ela botou um, voltou. Começou a encher o outro. Botou no caixa 7. Quando já estava no terceiro, já tinha completado tudo, aí uma voz falou no sistema de som do supermercado: aquele que estiver no caixa 7 não vai pagar. Isso não é quanto carochinha não, irmão, aconteceu. Aí o que é que acontece? Ela estava no caixa certo, ela só foi passar tudo, e ela teve que arranjar agora um transporte para levar em casa, porque era muita coisa. Eu já contei a história para as irmãs aqui, não sei se eu já contei, porque eu tenho muita experiência, eu já vivi e já vi muitas, da irmã que estava numa cidade da Suíça, na obra missionária. Eu já contei. Na obra missionária, e aí chegou os dias dela, ela não tinha dinheiro para comprar nada, não tinha dinheiro para absorvente, não tinha dinheiro para comprar creme dental, não tinha dinheiro para comprar sabonete, não tinha dinheiro para nada, e ela disse para Jesus: Senhor, eu estou aqui, o Senhor está vendo, estou fazendo a tua obra, mas hoje eu não tenho dinheiro para nada, e o Senhor sabe que até os meus dias chegarem e eu não posso comprar um absorvente. Aí uma voz disse dele: vai andar na rua. Ela saiu, e lá foi andando, quando chegou num certo lugar, passava muita gente, uma voz disse: olha para baixo. Aí ela olhou uma nota de $100.
Para surpresa dela, quando ela pegou a nota de $100 que estava no chão, aí viu o pé, aí tinha uma enfiada na correia da sandália, entre o pé e a sandália dobrada, outra nota de $100. Quem colocou? Tudo é fato verídico, não é historinha para impressionar os crentes, não. É bênção de Deus, porque Deus é o nosso supridor. Ele é o nosso Senhor, é Ele que é o dono de tudo, Ele sabe das nossas necessidades. O Senhor é meu, nada me faltará. Mas para isso eu preciso ser obediente, porque Ele tem compromisso com os fiéis. Compromisso de Deus é com os fiéis. Se é infiel, vai pagar depois. Pastor, a gente vai direto? Porque já são ali, acho que é 8h40, né? Se o senhor quiser, canta, tira seu hino. Eu fecho, 9 e pouco eu termino. Tirar os dízimos, as ofertas, tal. Nós já fechamos aqui. Atender o necessitado, provar nossa fidelidade, é o que falta isso aí. Nesse ponto, nós vamos concluir aqui com a extensão da mordomia. Me queira bem, pastor. Eu estou hoje, eu estou. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. O momento dos dízimos e das ofertas. Texto muito conhecido, Lucas 21, a oferta da viúva pobre. Cadê? Quem pode louvar aqui um hino para no momento? Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem 2 ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O senhor falou dos 55, deu 5, ficou com 50, e se desse 50, ainda tinha 5. Essa mulher, o texto é bem claro em dizer que ela pobre. E na sua pobreza ela só tinha 2 moedas. Bom, porque 2 você poderia dar uma e ficar com uma. Ela deu tudo que tinha, até para comer. Aquelas 2 moedas é quem ia suprir o seu alimento. Porque ela deu de sua pobreza, deu todo o seu sustento. O texto diz que deu de todo o seu sustento, de sua pobreza. Interessante que tem muitos, eu já ouvi, pastor, e uma vez vieram fazer a leitura e disseram para mim que Deus não estava interessado nos dízimos, na oferta, não. Eu falei, por que está escrito, irmão? Aqui está falando da oferta, dízimo não negocia. Dízimo é inegociável. Dízimo é inegociável, irmão. A oferta é o que Deus coloca no coração. Quem dá 9% não é dízimo, irmão. Aí eu tenho R$1.000 para dar de 10.000, que é um dízimo, mas eu dou 90, não é dízimo. É uma boa oferta. Dízimo é 10% e acabou. Se você tentar tirar qualquer coisa, não é mais 10%, e sai do âmbito do dízimo, você vai dar. Então, sejamos fiel ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Amém? Quem vai louvar? Isso, missionária. Quem é que vai louvar o hino? Venha, meu filho. Glória.
Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Hoje vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. O segredo é ser fiel até o fim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem alguém aqui que é dono de alguma coisa? Eu estou procurando os donos, rapaz. De repente. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Eu gostaria de ratificar para os irmãos que eu os amo muito. Eu tenho uma deferência toda especial por essa igreja. Amém? Agora, por enquanto, Deus colocou no meu coração que eu não posso estar em igreja nenhuma. Eu tenho que estar livre para chegar onde chegar e falar sem precisar me esquivar. O que o Senhor mandar dizer, eu falo. Aleluia. Quando a gente está mais amarrado, uma certa vez eu perguntei para o pastor Antônio Gilberto. Eu disse: pastor Antônio Gilberto, por que o senhor não abre mão dessa fidelidade nominal e escreve um livro dizendo quem são as duas testemunhas? Esse pastor,
a gente tem uma linha teológica. E eu sou tido nas Assembleias de Deus como o mestre nas Escrituras. Se eu for falar tudo o que eu sei, muita gente não vai concordar. E é uma verdade. Se você falar tudo que de fato o Senhor lhe deu, aí você vai entrar em choque com algumas lideranças. Eu sei disso porque eu passei já por 3 convenções e visitei 4 estados diferentes e participei de mais de 20 reuniões de obreiros. A última que eu participei foi no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Então a gente vê. Então quando você está mais livre, você tem mais força, tem mais voz. Mas eu amo os irmãos, viu? Eu amo os irmãos. Pastor Zelito, ó, bate no meu coração do lado certinho e ainda repica para o outro lado. Quem está feliz com Jesus? Louvar a Deus com tudo que temos, não? Provar atender o necessitado, provar nossa fidelidade e manter a porta da bênção aberta. Então, louvar a Deus com tudo que temos, atender o necessitado. Eu orientei aqui como descobrir o necessitado. Veja, você vai observar e ver se ele está andando com uma roupa já batida há muito tempo, porque ele não tem outra. A certa vez nós estávamos numa convenção na Liberdade, em Salvador, e tinha um irmão, naquela época não tinha ar-condicionado, né? E tinha um irmão que de manhã ele participou da reunião de paletó e abotoado. Enquanto outros tiravam o paletó, o dele era abotoado. À tarde, com o mesmo paletó, a mesma camisa. À noite, com o mesmo. Aí chamou a atenção de um irmão. Aí chamou ele no reservado e disse: meu irmão, com esse calor todo, o senhor não trocou nem de camisa. Esse irmão, não troquei porque eu não tenho. E se o senhor quiser ver, abriu o paletó e a camisa tinha alguns rasgões. Só o colarinho que estava certinho, mas o resto estava tudo praticamente em frangalhos. Não tenha dúvida que ele saiu daquela convenção com um terno novo, com um sapato novo, porque o irmão teve o cuidado de observar e viu a necessidade daquele pastor. Porque hoje, a maioria dos pastores, agora mesmo vai ter uma convenção em Salvador, vão e se hospedam em hotéis. Hospedam em hotéis, cada um chega lá com um carrão para mostrar que cada um está com um carro bonito, né? Mas no passado, não. Era com dificuldades. Era luta. Para ir fazer o trabalho nesses sertões de meu Deus. Então não era fácil. E quando ele chegava para o pastor presidente e dizia: senhor, pastor, Deus me chamou, me deu uma visão para eu trabalhar, fazer um trabalho no lugar fulano. Disse: pode ir, meu filho. O pastor não dizia não, pode ir. Só que ele tinha que vender a casa que ele tinha, ou que ele tivesse uma bicicleta para arranjar o dinheiro, dar passagem para ele ir, porque o pastor não dava. Agora não, a coisa ficou boa. Então vamos olhar os nossos necessitados. Porque às vezes no final, nos aniversários, a gente gosta de trazer sempre um presente, né? Para quem? Se não faz, está errado. Para quem traz o presente no aniversário, não pode deixar de trazer? Pastor, fala a verdade, mano, para o pastor. É o pastor, para a esposa do pastor, não sei aqui, mas na igreja de onde eu venho andando é assim. Aí todo ano tem uma festona do pastor. Aí dá tudo. Mas às vezes o outro que é auxiliar dele, que é um obreiro lá frequente, faz aniversário, não se lembra nem para dar um parabéns, quanto mais um bolo.
Irmão, eu não sei porque essas coisas estão vindo assim na minha memória para eu falar, mas com certeza Deus sabe. Atender o necessitado, não importa. O pastor tem que fazer tudo por ele mesmo. É o vosso pastor. Mas tem que ajudar também ao necessitado, que também é obreiro. Aqui não, mas nas igrejas por onde eu tenho passado, o pastor recebe salário. Mas o vice não recebe nada. E o outro que é da congregação também nada. E o outro trabalha a semana toda e vai dirigir o culto na congregação, porque ainda paga com o dinheiro dele. Então são coisas que acontecem que a gente precisa ir corrigindo. Porque na igreja primitiva não havia necessitado algum. Eu postei, não sei se alguns irmãos leram, que está longe de vivermos o cristianismo pregado, inaugurado e desenvolvido pela igreja primitiva. Mas a gente tem fé e vai pregando e vai ensinando. A palavra de Deus, ela é poderosa, então ela pode transformar, ela pode modificar pensamentos, conforme está escrito lá em Hebreus. Outra é provar nossa fidelidade. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Quem é infiel no pouco, também no muito não vai ter nada. Então é aquela história. E o que é? Como é que vem a fidelidade? É ensinar a criança. Quando a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, é desde cedo. Todo pai traz o filho para a igreja, já traga ou uma notazinha hoje de 2 ou uma moedinha de R$1. E ensine seu filho a colocar de oferta. E já vai ensinando. No dia que o pai não der, ele vai pedir minha oferta. Cadê a oferta da igreja? A minha pequenininha, eu tenho uma pequenininha de 6 anos, que é minha neta e eu crio como filha. Ela leva o dinheiro para dar de oferta. Todas minhas filhas são dizimistas. Mas eu não preciso mandar mais elas fazer isso, porque eu ensinei elas a ser dizimista. Então elas recebem o salário, não vai na igreja às vezes, mas meu pai passa aqui, eu passo lá, ele me dá o dízimo e eu levo para a igreja. Então isso é o que? Ensino. Ensina a criança o caminho que deve andar. Então, provar nossa fidelidade. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado, mas o que é infiel no pouco, até o que tem lhe será tirado. Fidelidade. Manter a porta da bênção aberta. Quem quer receber bênção aqui? Amém? Ser abençoado. Receber um salário gordo. Salário gordo. Por falar em salário gordo, o governo abriu 5.800 vagas na área federal, com salários até de 20 mil e poucos reais, viu? É uma informação para quem quer estudar e prestar um concurso. Então já procura entrar aqui no site que você vai lá. São 5.800 vagas em todo o país. E o Ministério do Trabalho é o mais agraciado com o salário de 20 mil e alguma coisa. Então, bom salário. Mas você pensa que chega lá pelos seus próprios méritos? Não, porque você é fiel ao Senhor, você se inscreve e aí você estuda, no dia você passa no concurso, depois você é chamado e começa a receber o seu salário. Então, manter a porta da bênção aberta. Quem quer ser abençoado? Quem quer aqui comprar uma Hilux? Hilux. Aquela Hilux parece que é 2.8, né? Agora, 4x4, né? Todo mundo. Último modelo, né? Carrão bom, né? Carrão bom, né? Todo mundo quer, quem quer? Vamos lá. Lê aí Lucas 6,38. É a receita. A receita para conseguir. Lucas 6,38.
Dai, e vos será dado o quê? Boa medida, recalcada, transbordante e sacudida. Como é que é o negócio? Qual é a receita? Dá. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque tem gente que é só me dá, me dá, me dá, me dá. Para lá nada, me dá, me dá. Meu irmão, tu quer ser abençoado, começa a abrir a mão e dá. Agora veja bem, nós lemos esse texto, mas quando a gente materializa, eu geralmente materializo ele quando vamos fazer a oferta para aquilo que às vezes a gente se propõe. Aí eu pego para o irmão trazer um balde de 20 litros, uma garrafa com água e um copo de 200 ml. Para ilustrar lá no sertanejo, aí eu falo do prato. Vocês conhecem? Quem conhece prato aqui? Prato de medir. É uma caixa quadrada, tem 10 centímetros de altura, 20 de cada lado e enche. É a medida, um prato de farinha, um prato de feijão, um prato de tanto. Lá no sertão é assim, não era aquilo, não era prato. Aí enchia. Depois que enchia, aí o camarada disse, mas tem que encher mais. Aí ele botava, tremia assim, que era para poder assentar a farinha e botava de novo. Aí depois fazia assim, como ele é quadrado, aí ele subia e ficava assim, ó, uma pirâmide de 4 lados, entendeu? Prato de farinha. Aí eu coloco, bom irmão, o balde não dá para fazer isso, mas eu trago um balde de 20 litros e um copo de 200 ml. 20 ml é pouco, né? 20 ml é pouco, não é o que você pode dar. Dá uma boa, mas está lá escrito, uma boa medida. Daí será dado uma boa medida. A boa medida é o balde. Aí você traz um copinho e joga dentro. Aí o Senhor, na hora de te retribuir, te dá um balde cheio. Quem é que tem mais? O copo de 200 ml ou um balde de 20 litros? Mas para você receber o balde de 20 litros, você tem que colocar o copinho de 200 ml. E aí eu vou lá para o sertão, aí na hora de fazer, a emenda, aperta assim, ó, que é para poder caber mais. Eu não sei se alguns irmãos que são motoristas, já encheu o tanque e depois foi lá na mala do carro e sacudiu assim. Já viu? Para caber mais. Quer dizer, a vida a gente que tem vivência, irmão, essas coisas todas, aí a gente traz para o ensino. Aí dá uma boa medida, aí você vai lá, na hora de Deus te dar, você dá um pouquinho desse tamanho, e Deus te dá um balde de 200 ml, e ainda é cheio, recalcado e sacudido. Você sabe o que é sacudido? É porque quando você enche de farinha ou de qualquer outro tipo de grão, aí ele cola um pouco, então sacode, que é para cair tudo, que é para ficar tudo na tua cesta. Recalcada e sacudida, que é para ficar com você. É assim que Deus dá. Mas para isso eu preciso abrir a porta. Abrir a porta. Alguém entra na casa da bênção sem abrir a porta? Não, tem que abrir a porta. Quem é que tem que abrir a porta? Eu, nós, vós. Quem pode dizer amém? Extensão da mordomia. Até onde vai a mordomia? Aí eu coloquei aí tudo com T. Vamos lá, templo, aí todo mundo pode falar, tá fácil. Templo, tempo, talentos e tesouro. São os 4 T. Os 4 T. Qual é? Templo, quem é o templo? O templo de Deus sois vós. Cuidado com o corpo que Deus te deu. Você é mordomo dele. Por isso a Bíblia diz, está aí a mesma referência de Coríntios 6:20, né? Que devemos o quê? Ter cuidado de manter o nosso corpo, porque ambos pertencem a Deus. Nosso corpo, a nossa alma, o nosso
espírito. Então cuida do teu corpo, porque é o templo do Senhor. Você, como cristão, é templo do Espírito Santo. Então cuide do templo, cuide do corpo. O que é cuidar do corpo? Cuidar da saúde. Não comer como um... Como é aquele? Glutão, como é que é? Ou então comer comida e comer outras coisas que não dá. Até hoje eu não concordo, irmão. Deus não fez para isso o nosso corpo. Aí você vai na churrascaria, aí um churrasco a rodízio. Aí termina de sair da lá, vem fumaçando. Aí você manda cortar aquele pedaço que vem com a gordurinha, aí você passa na farinha. Não é? Aí depois, para facilitar, uma Coca-Cola estupidamente gelada com limão e gelo. Ai, irmão, Deus não fez o corpo para isso, não. Como é que você toma um negócio quente e bota outro gelado por cima? Dá uma constipação. Aí não vai acumulando. Depois vem as doenças, não sabe de onde é que veio. Não cuidou do corpo. Come como um comilão. A ordem é... O japonês tem uma filosofia. De manhã, come como príncipe. Mas não é qualquer coisa, não. São frutas, verduras, as coisas, principalmente fruta de manhã. Né? Aí come como um príncipe. Meio-dia, come como um rei. À noite, come como um mendigo. Aí tem gente que quando é de noite bota um pratarrão desse, enche a barriga e vai dormir. Aí depois não quer adoecer. Não está cuidando do corpo que Deus deu. É o tempo do Senhor. Quando você era lá no mundo, tudo bem, mas agora você é transformado pela renovação do vosso entendimento, que é espiritual. O Espírito do Senhor ensina. E não necessita que eu venha aqui ensinar o pastor Zelito, não. Vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Não necessita que ninguém vos ensine nada. Está na Bíblia. É só estudar e aprender. Quando eu fui na cidade de Paulo Afonso, ministrando um seminário, depois um irmão chegou lá da chefe, né? Aí chegou e disse, pastor, eu gostaria que o senhor me desse o endereço, onde foi que o senhor fez o curso de doutorado em teologia, para eu fazer. Eu disse, eu não fiz não, filho. Fez, não tenho nada. Mas, não, filho, não. Eu sou doutorado porque Deus me deu o doutorado na Bíblia, mas eu não fiz curso em lugar nenhum. Eu já ensinei 32 matérias no curso de teologia, não entendendo? Depois ensinei mais 4, uma no curso básico, outra no curso médio. Mas eu nunca peguei o curso para eu mesmo fazer. Fui fazer o curso em Campinas, cheguei lá, vim de volta e me botaram para eu ensinar e eu nunca mais parei de ensinar. Mas não fui em faculdade nenhuma, porque o Espírito Santo ia me ensinando tudo. Tudo que eu aprendi nas Escrituras não foi nas bancas da faculdade. Eu aprendi lendo as Escrituras. Agora, eu compro livros e eu estudo. E eu leio. Quando eu me mudei agora da casa para o apartamento, que eu distribuí livro para a Secretaria de Educação, para colocar lá no negócio do livro da educação, como é que dá o nome? Biblioteca da educação, lá no município. Eu dei para minha filha, deixei na igreja um armário de livro, de cima a baixo, e eu ainda tenho em torno de 200 livros em casa. Agora, tem deles que eu já li de capa a capa. Eu tenho fome de conhecimento. Eu tenho fome de conhecimento. Se eu achar um pedaço de papel no chão, eu leio e observo. O que é que eu vou observar? Como é que se escreve o nome? Você sabe como é que escreve Kubitschek? E o Celino é fácil, eu quero ver o Kubitschek. Aí eu vou olhando essas coisas e vou aprendendo como escreve. Eu não tive a oportunidade, então tudo eu estudo. Aí eu aprendo mesmo. Por que eu aprendo? Porque Deus me dá. Sabe por que Deus me dá? Porque sabe que eu preciso para ensinar. Eu tenho ilustrações e Deus vai me dando. E outra, com certeza você vai pesquisar. Eu tenho uma baça com 32 livros.
toda a história da humanidade, de lá do início até 2000, ano 2001, eu tenho registrado na enciclopédia Barça. É só você pesquisar. Quer saber o nome deles, dos homens, os grandes nomes da Bíblia? Tenho tudo. Você quer saber os grandes nomes dos governos? Eu tenho. Eu tenho uma coleção que é a coleção da República. Desde que começou a República até quando terminou a República, eu tenho uma coleção. Mas não é para estar de bonito na prateleira, não. É para ler, para estudar, para pesquisar. As Bíblias, eu tenho 14 Bíblias. Eu não digo para me engrandecer, não. Eu digo, irmão, para você também ser motivado a estudar e a aprender. Porque o conhecimento enriquece. O conhecimento enriquece. Aí eu não vou lá falar abobrinha. Quando eu for falar, pode ouvir, porque eu posso até falar algumas palavras erradas. Mas o que eu falo tem fundamento. Quem pode dizer amém? Diga glória a Deus, porque me dá essas coisas, irmão. Para ajudar vocês. Para ajudar vocês. Então, templo, cuida do templo que Deus te deu. Coma o suficiente para viver, mas não coma para morrer. E não fique bebendo tanta coisa, licor, cachaça, tantas outras coisas que comendo cada tipo de comida, que depois come e tem que tomar remédio. Porque tem gente que toma, come e depois vai arranjar um remédio lá. Já tem até as propagandas, né? Para tomar os remédios. Para o fígado tem um outro, lá vai tomando. Então, não, irmão, coma o suficiente para viver, não coma para morrer. Porque você tem um corpo que Deus te deu, você vai prestar conta dele. Depois, tempo. O tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, eu tenho que ter tempo. Tempo para quê? Para edificar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Aqui nós estamos edificando o nosso corpo espiritual. Edificar o nosso corpo. Então é o seguinte, mas acontece que nós somos devedores. A gente não cuida. Efésios 5,16, Gálatas, e vai aí, Levítico, tem uma infinidade de referências bíblicas que vocês vão ler em casa. Por isso é bom ter apostila, porque não dá para ler tudo aqui. Mas vai lá, tempo. Aí a gente fica dizendo, não tenho tempo. Aí não tem tempo. Pastor, essa semana eu não tive tempo de ir à igreja. Pastor, ora por mim, mas eu gostaria de ter ido à escola dominical, mas eu não tive tempo. Pastor, eu gostaria de ter ido à evangelização, mas o tempo não deu. Administre o tempo, irmão. Sabe por quê? Porque Deus vai cobrar de você o tempo. Sinto muito, mas eu tenho que dizer. Deus vai cobrar o tempo da gente. Quanto tempo você já tem de cristão? Então, esse tempo que você tem de cristão, Deus vai cobrar de você. O que foi que você fez? Eu te chamei, eu te ajudei, eu te dei graça, eu te dei conhecimento e tal. O que foi que você fez? Eu não fiz porque não tive tempo. Aqui a gente diz que não teve. Perante Deus não tem essa história não. Ele tem tudo anotado, segundo por segundo. Deus, tenha misericórdia de mim. Tempo. Aí nós sabemos que o tempo dos homens é diferente do tempo de Deus. Mas não importa, o importante é a gente ter o nosso tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então vamos arranjar um tempinho. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos cobrar Ele. Aí quando chega lá em cima, como é que vai ser? Então eu tenho que colocar que eu tive tempo para fazer a obra de Deus. Depois nós temos os talentos. Se eu lesse os textos aqui, irmão, eu ia explicar cada um, você ia ver quanta coisa tem no tempo. Mas não vai dar. Então vamos lá, você lê em casa. Talentos. Quais são os talentos? O que é que você sabe fazer? Que não precisou ir para a faculdade para aprender. Cantar, pregar, ensinar, arrumar a igreja. Um bom trabalho, arrumar a igreja. O servo arrumar a igreja.
Eu tenho tanto cuidado com a igreja que quando eu chego, irmão, até se o tapete está fora do lugar, já vou puxando com o pé, botando assim. Não? Então eu tenho que cuidar de quê? Como é o negócio aí? Talentos. Você sabe o que é talento? São dotações naturais. Aí você sabe. Você sabe falar, você sabe cantar, você sabe tal, você sabe fazer alguma coisa, tal. Outras coisas você vai aprendendo, mas vai fazendo. Então, você usa o tempo que Deus lhe dá e você usa os talentos que Deus lhe dá. O que é que você sabe? Tocar? Aprimore. Já sabe tocar algum instrumento? Tem uma voz boa? Já sabe cantar? Aprimore. Cante cada vez melhor. Afine cada vez melhor, que aí você vai aprendendo. Então, são os talentos que Deus vai nos colocando nas nossas mãos. E ninguém ficou sem nada. Todos nós temos. A cada um Deus deu um talento. A cada um Deus deu um dom. Desenvolva. Não precisa ficar... Não queira só, porque tem gente que só quer... senhor. Uma certa vez alguém... Pastor, quem conhece aqui o pastor Gilvan Rodrigues? Pregador. Estava pregando na igreja. Aí, o irmãozinho disse, ô pastor, pai senhor, pastor, eu quero que o senhor me dê uma orientação. Eu disse, qual, meu filho? O que é que eu faço para pregar igual ao senhor? Ele disse, são 3 coisas, meu filho, que você precisa fazer. Eu disse, ô glória. Diga primeiro, ele disse, ore. Eu já estou orando. A segunda, pastor, ore. E a terceira, pastor, ore de novo. Porque às vezes a pessoa só quer ver o outro pregando, mas não sabe o preço que ele pagou. Quanto tempo ele passou de joelhos para Deus dar a mensagem. Quantas capas da Bíblia ele leu? Quantos textos da Bíblia ele leu para chegar àquela mensagem? Então, use o tempo que Deus te deu, use os talentos que Deus te deu, esperando que Deus vá lhe recompensar. Use o tempo e use os talentos, aquilo que você tem. Aí você quer ser logo pregador. Não, irmão, você pode começar. Eu comecei na igreja, sabe como que é? Eu comecei na igreja sentado no banco. É o famoso crente de banco, não? Depois, aí me colocaram para ser o porteiro da igreja. Porteiro da igreja naquela época era barra pesada, sabe por quê? Porque era tanta coisa que vinha e você era o porteiro que tinha que segurar. E ainda tinha as crianças que as igrejas não tinham a área específica para a criança ficava correndo dentro da igreja e era o porteiro quem tinha que botar ordem na coisa. E aí quando o porteiro botava a ordem severa, o pai do menino chegava para reclamar. Eu comecei por ali e fui andando. Depois de porteiro eu fui ser líder de jovem. Aí trabalhar com jovem naquela época, cada um mais rebelde do que o outro, tá entendendo? Graças a Deus fiz os melhores congressos da cidade de Ilhéus. Depois de coisa, aí eu fui, sabe onde foram me colocar? Um tesoureiro lá não deu certo, aí alguém disse, aqui só Manuel Raimundo, botar para ser tesoureiro. Agora eu como diácono, tesoureiro para trabalhar com presbítero e pastores, entendendo? Aí eu queria colocar a coisa toda na ordem, conforme eu tinha vindo da Uarte Martins, conhecia o que era contabilidade, então eu fui para lá. Né? E aí cheguei lá e fui botar ordem na coisa. A igreja que não pagava as contas, eu passei a pagar tudo e sobrou dinheiro. Mas aí eu comecei a arranjar um bocado de... o irmão completou aqui, viu? Um bocado de inimigo, entendendo? E aí foi por aí, e eu fui, né? E pela graça de Deus, aí depois que eu estava lá, me levaram a presbítero, porque não dava para ficar como tesoureiro sendo diácono, então fui ser presbítero. Depois de presbítero, eu fui evangelista. Depois de evangelista, eu fui a pastor. Eu passei pela escadinha toda, mas tem gente que já quer começar como pastor. Ele não sabe nem cuidar da igreja, mas ele já quer ser o pastor da igreja. Se eu fosse o pastor... Pois é, irmão.
Então, meus amados irmãos, templo que é o corpo, talentos que são os dons naturais que Deus te dá. Aí se você quer ampliar seus dons, ore. Aí Deus pode dar os dons espirituais, mas Deus só dá a quem for fiel. Porque se Deus nunca mandou você falar e você fala, ainda diz que foi Deus que falou, se Ele já te deu alguma coisa, Ele toma de uma vez. Porque a glória dele Ele não dará ninguém. Tem que aprender isso. Depois os talentos, talentos, aí depois dos talentos vem os tesouros. Então Deus não vai dar se você não sabe administrar. A um Ele deu 5, a outro Ele deu 2, e a outra Ele deu o quê? Então a cada um Ele dá segundo a capacidade. E essa capacidade significa a vontade de querer obedecer, querer fazer bem. Porque às vezes a pessoa quer fazer, mas não quer fazer bem. E Deus conhece o nosso coração, o nosso deitar e o nosso levantar. Ele nos vê, conhece o nosso nome, sabe o número da nossa casa e o número do nosso CPF. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe se a pessoa é uma pessoa exaltada, que logo lá mais na frente ele vai ser exaltado. Eu, por exemplo, estava ministrando em uma igreja e era um presbítero. Eu estava ministrando na igreja dele, era presbítero. De lá nós já viajamos para a convenção. Ele foi também, porque era dirigente, o pastor levou ele como presbítero para a convenção. Lá ele foi separado a evangelista. Aí lá mesmo ele disse, pastor, o senhor volta para lá, para a gente concluir aquele trabalho, que a gente foi rápido, porque a gente vinha para cá, então volta para lá, o senhor fica mais 2 dias lá comigo. Eu disse, sim, pois não, meu filho, não tem problema. Eu fui. Quando cheguei lá, ele se apresentou, disse, agora, irmão, agora eu não sou mais presbítero não, viu? Agora eu já sou pastor, e agora eu vou agir como pastor. Aqui agora a coisa não vai ser mais fácil não, agora aqui é com... Aí eu disse, Jesus, o homem já deixou só o nome pastor para a cabeça, porque o dom de pastor ele ainda não tinha recebido. Mas tem gente que é assim, está lá sentadinho no banco, é uma benção, humilde, que isso é uma beleza. É como dizia o pastor Israel, não é humilde não, é humilde. Porque é tão humilde que não acerta dizer humilde. Eu sou humilde, meu filho, sou humilde. Bota ele na frente para fazer alguma coisa. Daqui a pouco ele quer se acha o dono do mundo. Cuidado com os tesouros que Deus está te dando. Você é vaso de barro. Se Deus te usou e alguém foi curado, foi Deus quem curou. Se Deus te usou e você pregou e uma porção aceitou Jesus, foi Jesus quem converteu através do Espírito Santo, não foi você. Porque tem uns que dizem, não, mas para pregar eu tenho que orar pelo menos 2 horas de joelho. Você já viu alguém falar isso? Já. Os irmãos também já viram. Não, irmão, não é por você, é Deus quem te dá. Não? Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações. Se os irmãos quiserem, eu volto na próxima terça. Se não, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Zelito. Glória a Deus. Está marcado para terça-feira. Precisamos nos alimentarmos mais e mais. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério cada dia mais. Te amo, viu? No amor de Cristo. É bênção de Deus, eu sei, é bênção de Deus. Vamos colocar sobre os pés. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado é o teu nome, Senhor, para todo sempre.